Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, e o título é O Herói em Sua Jornada. Vamos lá. A jornada do herói é uma conhecida estrutura narrativa que descreve o protagonista que parte em uma jornada, atendendo a um chamado, enfrenta desafios e volta como uma pessoa mudada. Após enfrentar seus medos e superar as provações, o herói é recompensado com algo muito valioso para ele. É comum que esse estilo narrativo seja muito atrativo, por possibilitar a conexão e identificação do leitor com um personagem. A indústria cinematográfica também se utiliza dessa forma narrativa para conectar o público e ganhar repercussão. E por que isso é tão eficaz? Porque, independente de se retratarem homens comuns ou super-heróis, essa linha de tempo e situações representa muito a vida de quase todo cidadão comum. Praticamente todo ser humano constrói sua trajetória através de escolhas e superação de desafios, tendo como meta atingir seu propósito e conquistar seus objetivos. Muitas são as jornadas que se apresentam em nossa vida. Somos os heróis e heroínas trilhando caminhos muitas vezes incertos e tortuosos, porém determinados a cumprir nossa missão e seguir o chamado do nosso coração. De quantas armadilhas já tivemos que sair? Quantos obstáculos ultrapassamos? Olhando para o caminho percorrido e as inúmeras transformações adquiridas, podemos nos considerar vitoriosos. Esse atual momento revelou inúmeros heróis, guerreiros que não recuam nas batalhas. Carregam cicatrizes como troféus e como lembrança constante das conquistas e superações. Há ainda um caminho a percorrer, mas a cada passo ele se torna menos desafiador. A maturidade e experiências adquiridas fortaleceram o corpo, a mente e a alma. Hoje, as incertezas e medos, apesar de ainda existirem, são muito menores. Foram diminuindo na mesma proporção em que nos fortalecemos a cada batalha vencida. Nossos passos estão mais firmes, nosso foco mais nítido e a confiança na recompensa transformadora é inabalável. Ouvimos o chamado, aceitamos a missão e heroicamente estamos colhendo os louros da tão sonhada vitória. Vencer os próprios limites e debelar as sombras internas é a jornada mais heróica e admirável. E nós escolhemos essa jornada e nos tornamos os heróis da nossa própria história. Então vamos lá. Muito se fala, né, nesse estilo narrativo, né, da jornada do herói. E normalmente, inclusive no cinema, tal, isso faz muito sucesso, por quê? Porque causa uma identificação. Porque todo mundo na vida passa por alguns percalços, né? E por vitórias e por conquistas. Então, traz essa identificação com quem está assistindo, né? Com o espectador e com o leitor. Eu lembro que houve, assim, há uns anos atrás, quando lançaram, porque na minha adolescência, né, no tempo da adolescência, foi lançado o primeiro, né, a primeira saga lá do Star Wars. E eu fui no cinema, assisti, como todo adolescente da época, a gente ficou apaixonada pela história e tarará. E mais recentemente lançaram aí, né, uma sequência, né, e colocaram uma heroína, né, uma garota que seria a protagonista. E a história não pegou muito, não fez o mesmo, não teve o mesmo sucesso do que a original, né, quando foi lançada originalmente, né, na década de 80. E assim, e a questão, aí muita gente começa já a falar que porque é machismo, porque é preconceito, mas na verdade eu fui assistir, inclusive.
E por que que não causa identificação? Primeiro porque a personagem ela era assim muito arrogante. Então ela sabia tudo, ela mostra assim uma pessoa que tinha todas as habilidades, que sabia tudo, mas não mostrava assim como foi no primeiro, na primeira filmagem, né? Que era Luke Skywalker, que mostra toda a trajetória dele aprendendo, das vezes que ele que pensou em desistir, porque ele achava que ele não ia conseguir. E aí, quando ele enfrenta, quando ele realmente aceita o desafio, ele se transforma e ele acaba sendo o herói da história. Então tem todo aquele processo, a gente acompanha todo o processo de transformação dele, né, dos percalços e dos desafios que ele aceita, que ele enfrenta, né, todo aquele drama e tal. E né, nesse filme né, você não tem isso, né? Aparece lá uma personagem que já está pronta, que sabe tudo, que é mais habilidosa que todo mundo, e aí não tem a construção do personagem. Então, por isso que não tem uma identificação. Então, assim, e na nossa vida, a gente, em muitos momentos, a gente aceita, né, os desafios que aparecem. E é por isso, e a gente vai, com esses desafios é que a gente vai se fortalecendo como ser humano, com a nossa personalidade, com as nossas habilidades, a gente vai se desenvolvendo, né, como ser humano. E, e a gente vai vencendo as batalhas que surgem no decorrer da nossa vida e a gente vai se tornando o herói da nossa própria história. Só que dentro da nossa história acontecem muitas histórias, né? Também muitas pequenas batalhas que a gente vai ter que ir enfrentando para ir se tornando a cada dia mais um herói, né? Mais forte, com ferramentas mais avançadas. A gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo essas através dessas experiências muito mais ferramentas e muito mais habilidades. Mas faz parte da vida de todo mundo justamente esses altos e baixos, né? A vida da gente não assim retilínea, nem só para baixo e nem só para cima, né? Então a gente está sempre aí. Tem hora que a gente tá bem, tá naqueles momentos é, de prosperidade em todos os sentidos, aí tem horas que aparecem desafios que vão nos levar a mais prosperidade, porque cada desafio nos traz mais conhecimento, mais sabedoria e mais força, né, para os próximos desafios. E a gente, né, passou aí por muitos momentos complicados e inesperados e por muitas situações que não, assim, inimagináveis, né? Como foi alguns anos atrás aí, um momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Mundialmente. E nós, quem superou, né? Quem conseguiu se manter forte e superar todos os desafios, porque foram vários desafios, né? Então, muitas pessoas tiveram que superar o próprio problema físico, né? Que a época da pandemia trouxe, quanta gente ficou doente, né? E teve que superar e superou. Pessoas perderam, né? Entes queridos. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para todo mundo. E dali eu percebo que começou um processo evolutivo muito grande, né? A partir daquele que seria assim, vamos dizer ali, né? O momento mais turbulento da história, né? O clímax ali, a batalha mais difícil e a partir dali se começou um processo evolutivo
através de tantos aprendizados pelos quais a gente passou e também através dos quais a gente aprendeu, não vivenciando, mas assistindo, né, a evolução das pessoas do nosso entorno, das pessoas que a gente conhecia ou das pessoas que a gente acabou tendo algum contato com a história, né, de superação. E foram muitas histórias. E a partir daí, assim, os movimentos começaram a se tornar muito acelerados. E a gente começou a passar por muitos, muitos e muitos movimentos no mundo inteiro, né? Quem acompanha também, né, a geopolítica, sabe tanta coisa que está acontecendo no mundo inteiro e que isso acaba afetando o planeta como um todo, né? Porque nós somos de uma certa forma, né? Nós somos a humanidade. Então, o que acontece em outros contextos, em outros países, de uma certa forma, respinga em todo mundo. E eu acho que hoje, da forma como a gente tem vivido, assim, tão nesse processo assim de globalização, que hoje a gente consegue muito rapidamente ter acesso a informações de tudo o que acontece no mundo inteiro, quase que instantaneamente, né? Através da própria internet, a gente acaba sabendo de tudo, então a gente está muito mais conectado hoje. Antigamente era muito mais difícil a comunicação, você ficar sabendo das coisas de uma forma muito rápida e até da gente se comunicar com as pessoas em outros lugares de uma forma muito rápida. Tanto é que assim, lá na década de 80 teve não lembro exatamente o ano, mas teve um grande terremoto, né, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e a minha irmã morava justamente no local ali onde tinha tido esse grande terremoto. E assim, levou uns 2 ou 3 dias para a gente conseguir se comunicar, porque era muito difícil. Na época, inclusive, ligação internacional era caríssima. Eu nem tinha telefone em casa. Quem é mais antigo vai lembrar que naquela época aqui no Brasil tinha aquele tal do plano expansão, que a gente tinha que ficar esperando chegar a linha telefônica nos bairros, então muitos bairros ainda não eram atendidos por linhas telefônicas. Ou é velho isso aí, né? Tô entregando a idade aqui. Então, a comunicação era muito mais difícil. E hoje em dia é muito rápido, né? Todo mundo tem um celular que consegue se comunicar, e hoje em dia pelo WhatsApp, que é tão fácil, né? Você falar com qualquer lugar do planeta. Então, quase todos, né, gente? Tem alguns, as coisas são mais restritas. Então, hoje a gente tem acesso, então, muito mais rapidamente. Então, você acaba compartilhando de experiências que acontecem no mundo inteiro. E isso vai agregando também, vai tanto as nossas próprias experiências quanto as experiências das quais a gente acaba entrando em contato, são importantes para ir nos ajudando a ir construindo aqui a nossa trajetória, a nossa jornada. E isso nos fortalece para, inclusive, como a gente vai, assim, acessando uma quantidade muito grande de informações e de conhecimento mesmo, aumentando o nosso conhecimento, nos momentos dos nossos desafios, a gente acaba achando, lembrando ali, tendo ali as ferramentas para conseguir ultrapassar com mais facilidade e até tendo um suporte mesmo com relação a pessoas que a gente acaba conhecendo, porque hoje em dia a gente acaba tendo muita também facilidade de conhecer pessoas até através da internet e se comunicar com pessoas em qualquer lugar, né, do nosso país ou do nosso planeta, pessoas que podem nos auxiliar nos momentos em que a gente precisa ultrapassar e vencer os nossos desafios. E quando a gente aceita essa missão, que é a jornada do herói, ele
percebe, né? Ele sente um chamado, ele aceita a missão e aí ele vai lutando e atravessando, né, todos os obstáculos, né, vencendo todos os obstáculos até que ele consegue atingir o objetivo, né, a meta da missão dele, o objetivo da missão dele, o propósito dele, e isso o transforma, traz uma transformação importante, né? Normalmente uma transformação espiritual e emocional, uma maturidade emocional e também espiritual, né? Ele é transformado para algo melhor, uma pessoa melhor do que a que ele era no início da jornada. Então, a gente, se a gente olhar a nossa história, a nossa trajetória, a gente vai perceber quantas vezes e é que a gente continua, né? Ouvindo, né, esses chamados e aceitando esses desafios. E cada desafio nos traz, né, uma transformação. E hoje, como a gente também tem contato a tantas coisas que acontecem no mundo, isso também nos proporciona, né, reflexões, aprendizados e evoluções. Então, que a gente continue aí seguindo, né, firmes e fortes nessa nossa jornada, sendo a cada dia o herói na nossa evolução, né, na nossa missão e conseguindo fazer as necessárias transformações para nossa, para seguir aí, né, nesse caminho, nesse momento tão importante de transição que nós estamos aqui, né, presenciando e conquistar, né, a necessária transição vibracional, essa transformação para conseguir depois atingir, né, as frequências e as energias da nova era aí que se aproxima e que a gente espera, obviamente, né, fazer parte. E a gente vem batalhando e se esforçando bastante por isso. E acredito que, né, a maioria de nós aqui somos merecedores, né? Estamos aí passando por tantos desafios e sempre mantendo aí a nossa essência, os nossos valores e a nossa frequência, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.